Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Mais uma quinta-feira juntos. Quinta-feira de muita paz, de tranquilidade, né, Iris? De astral, falar de evangelho, falar sobre Jesus, melhorar o ambiente da nossa casa, da nossa cabeça, da nossa alma, dos nossos amigos. Eu tô boazinha hoje? Hoje ela veio tranquila. Deu poucas opiniões, poucos palpites no trânsito. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está falando ao vivo, então eu vou passar para vocês aqui os telefones para poder vocês participarem do programa. Programa sem vocês não tem graça. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você pode entrar na página do Quintas do Evangelho no MAP no Facebook. Aproveita, curte, compartilha pra gente. E você pode entrar no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, e dar o seu like, porque ajuda, né, Hernani? Ajuda muito a rádio. Ajuda a rádio. A Rádio Doutrina Espírita. Ajuda a gente a divulgar, né? E isso é realmente muito importante. Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Capítulo 155 do Vinha de Luz, Tranquilidade. É por isso que eu vim tranquila, Hernani. É por isso que eu falei que você estava tranquila. É por isso. Foi porque a gente estudou tranquilidade. Eu acho que quem está tranquilo demais é Emmanuel. Até agora ele não apareceu. Tá todo mundo esperando. Olha, eu estou achando, gente, que essa tranquilidade que Jesus está propondo aqui, a gente ainda não quer, não, né? Acho que Emmanuel está muito tranquilo. A gente quer outra. Estamos precisando dele aparecer. O que você acha dessa tranquilidade aqui da passagem de hoje? Acho que tem muita gente precisando. Dessa aqui? Dessa aí também. Então tá bom. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que eu vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai
e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando abertamente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisas de que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproximar-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E aí, Hernani, essa tá difícil, hein? Tá facílimo. O problema é tempo. Então explica pra gente. O problema é tempo pra gente falar sobre isso. Hoje a gente está vivendo um dos tempos mais complexos trazidos por Jesus. Nós estamos tendo a oportunidade na carne, enquanto encarnado, e vamos viver isso durante um bom tempo ainda no plano espiritual, desse momento que é um momento crucial para o planeta Terra, que é a mudança de estágio de provas e expiações para regeneração. Essa transição planetária foi ditada por Jesus, explicada no Novo e no Antigo Testamento, né? Alguns interpretando como o final dos tempos, discutido em quase todas as religiões, é o assunto hoje mais discutido da internet. Por quê? Porque essa transição planetária, ela é uma mudança de qualidade de funcionamento do planeta, de atitude do planeta, de capacitação social, que até então nós não tivemos. Nós viemos de um mundo muito primário, com as primeiras encarnações no reino humano, vindo do reino animal. Aí recebemos uns professores vindo de fora, que são os capelinos, mas que vieram muito agressivos, e a gente vê até hoje essa agressividade, as coisas resolvidas com guerra, com tecnologia, com muitas mortes, né? Uma justiça muito dura, né? Que é a justiça antes de Jesus. Como é que é a justiça antes de Jesus? É o olho por olho, dente por dente. Jogou bomba, te jogo 200. Me atacou, eu acabo com teus líderes. Então, essa justiça de antes de Jesus é a justiça mosaica, é a justiça capelina. Óbvio que você pode se defender, óbvio que se alguém ataca o seu país ou a você, mas não era isso que Jesus pregava. E isso compromete muito os espíritos individualmente. Então a gente viveu um momento do primitivismo até chegar a uma condição, graças a Jesus, de você fazer provas em cima de matérias que você deu, e se você passa na prova, nota boa, vamos para a próxima. Se não passa, você tem que expiar. Tem que fazer a tua recuperação, estudar de novo a matéria, perder as férias, quiçá repetir de ano. Querer repetir a encarnação para testar de novo. E nesse momento o planeta começa a convidar esses espíritos que não conseguiram se adaptar, que não conseguem tirar nota boa nessas provas, que toda hora incorrem no mesmo erro, volta ao olho por olho, dente por dente, volta a violência para resolver tudo, volta a força bruta como arma para definição, e esses espíritos são convidados a sair do planeta. Muitos deles passando pelo segundo exílio, já vinham exilados de Capela, não se desenvolveram aqui, não conseguiram acompanhar e vão ser exilados de novo. Então essa mudança de padrão, de atitude, de tirar esses espíritos do planeta meio que compulsoriamente para outro planeta, vai mudar o modo de pensar no planeta Terra. O modo de agir, o modo de resolver problemas individuais, sociais, né, coletivos como um todo, e o planeta vai dar um salto de melhora. Como é que funciona isso? Por que isso funciona assim? Porque no reino animal, a gente vem sendo tratado através dos instintos. E o instinto de um cachorro é igual em todas as raças de cachorro. O cachorro pode tomar decisões diferentes, mas a base instintiva dele é a mesma. E algumas espécies são até diferentes de outras, algumas raças são diferentes de outras, mas o instinto, ele compõe um modo básico de operação daquele animal, daquela raça. E aí as primeiras encarnações como ser humano, o que você faz? Você segue o rebanho. Você toma atitudes, você quer o pertencimento da massa.
Então você vê que uma massa enorme de pessoas gosta da mesma coisa. E normalmente não são coisas muito elaboradas. A formação da personalidade do indivíduo é quando você começa a se diferenciar da população. Olha, eu não vivo mais através do instinto. Não é o instinto que define, não é o sexo, não é a comida, não é a bebida, não é a droga, não são as sensações do meu corpo que vão definir a tribo que eu pertenço, o grupo que eu pertenço, mas a minha opinião sobre as coisas, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o sexo, sobre a comida, sobre o que eu tenho que estudar, a profissão que eu vou ter, a atitude diante das coisas. Então, o ser mais evoluído, ele vai se transformando e saindo daquele meio que é o instintivo para o pensamento, para a atitude, para a definição individual. Ele vira o indivíduo. É dali para frente, ele começa a enjoar, por isso que ele diz, Jesus fala claramente, vocês vão estar aborrecidos aí. Vocês vão ter problema onde vocês estão, mas a recompensa é muito boa. Compreender que você precisa amar, e a gente ama diferente, compreender diferente a vida, buscar o meu caminho, que dou alternativas e liberdade para você tomar suas decisões o tempo todo. Seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio com Jesus era pleno. Ele convidava a segui-lo, convidava a fazer o que ele quiser, mas se não quisesse, tudo bem, ele só avisava quais seriam as consequências. Então, o ser humano, quanto mais evoluído, menos ele age em grupo, menos opinião de influência ele tem em grupo, menos atitudes instintivas ele vai ter. E ele vai se tornando um indivíduo, e esse indivíduo vai ganhando o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas e evoluindo até chegar a essa perfeição, essa plenitude. Jesus, ele é único no universo, porque ele é uma individualidade com atitudes, com pensamentos, com inteligência única. Esse princípio. E nós ainda tomamos muitas ações, muitas atitudes coletivas, né, instintivas, seguindo o que os outros dizem que é o melhor, mesmo não tendo a nossa opinião naquele sentido. E isso gera dor, gera contrariedade, gera arrependimento, culpa, mágoas, né? E é isso que a gente está treinando para fazer agora, para aprender. E aí o que ele conclama é isso. Me sigam, compreendam o que eu estou dizendo, e se tornem indivíduos, individualidades, com opiniões próprias, e aprendam a amar ao próximo como individualidade e a Deus sobre todas as coisas. Essa passagem da tranquilidade é sobre isso. Por mais que seja um sacrifício grande nesse momento, o futuro é a evolução espiritual. E ele já viu isso no universo, em outros planetas, em outros lugares, em outras civilizações que já passaram pelo estágio que nós estamos aqui. Ele sabe o caminho, ele sabe a receita, mas sabe que vem sofrimento, que vem dor, que vem arrependimento, que vem culpa. É o que a gente tem vivido aqui agora. Essa passagem é uma passagem que, embora fale de paz e de tranquilidade, se a gente parar para pensar, ela traz um pouco de angústia, né? Um pouco de reflexão. Porque vamos voltar ao tempo de Jesus e vamos imaginar, os discípulos viviam à espera de um Messias, viviam à espera de um Messias que traria a luz, que daria os rumos da nova vida, né? Que colocaria no primeiro entendimento deles o povo judeu como herdeiro, né, da nação de Israel, seria múltiplas, né? E ele vem à espera da mudança e da melhora do mundo. E aí vem Jesus. Naquele momento, os discípulos se encontram com Jesus, os discípulos ficam encantados com a beleza dos ensinamentos de Jesus, outros discípulos ficam encantados com as curas e os milagres que Jesus operava, e eles começam a seguir o Mestre. Nesse primeiro momento onde você está seguindo o Mestre, eu poderia garantir, pessoalmente, no meu coração, que cada um deles tinha uma esperança de que a vida deles ia mudar e que tudo no mundo ia ficar melhor e diferente. Porque eles tinham encontrado um homem que era capaz de ressuscitar os mortos. Como eu vou imaginar que um homem capaz de ressuscitar os mortos não vai fazer esse mundo um mundo melhor? Então, naquele momento, eu particularmente garanto a vocês, se nós estivéssemos lá, nós iríamos olhar para Jesus e ia dizer assim, caramba,
agora acabou toda a dor. É nesse momento em que a dor vai acabar. Porque ele ressuscita os mortos. Não importa o que aconteça, ele tem o poder de acalmar as tempestades. É só a gente manter ele aqui. E aí a gente fala, Jesus, por quê? Por que isso não aconteceu? Por que que depois que Jesus veio e ele trouxe todos os ensinamentos dele, isso não aconteceu? Nesse momento aqui, é um momento angustiante, porque quando eles começam a perceber que Jesus vai voltar para o plano espiritual, está muito claro o que Jesus falou. Vai ter um tempo, vocês não vão me ver, depois vocês vão me ver de novo, porque estavam nas escrituras que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Mas quem ia querer acreditar ou aceitar essa verdade que Jesus estava trazendo? Quem de nós ia querer? Se Jesus está na sua casa, se cura as suas dores, e aí, olha... E a dúvida se ele vai voltar mesmo? Se ele vai ressuscitar mesmo? Quantas pessoas são espíritas, sabem da vida após a morte, perde aquele seu ente querido e fala assim, que se dane que a vida continua, eu queria ele aqui. Quem é que está satisfeito? Então, nós, né, se estivéssemos lá, nós trazemos no nosso coração um desejo muito profundo pela mudança que o Cristo nos ensinou, mas a gente não aprendeu esse finalzinho aqui que ele trouxe, que é a parte mais importante de toda essa passagem. Olha aqui. Agora vocês creem? É só agora? Aproximando-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estarei sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo terão aflições. Eu acho que pior do que isso, né? Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Acho que pior do que isso, porque eles estavam esperando um mundo mais justo. Um mundo modificado. E nada disso aconteceu. Nada aconteceu. Então ele vai voltar, ele vai ser morto e vai deixar a gente pior, porque está pior. E ele fala que ia ficar pior. Olha, em meu nome vocês vão matar, vocês vão brigar na família, vai ser dissensão, vocês vão estar divididos, vai ser pior. O problema é quando. Ele só não explicou lá, ele falou assim... Que ia demorar um pouco. Vai demorar só 2.500 anos. 3.000 anos, talvez. Nesse momento em que Jesus diz que ele venceu o mundo, nesse momento em que Jesus diz que ele não está sozinho, e um pouco antes, que são os momentos que a gente tem que se agarrar, porque Jesus diz assim, o que você pedires ao meu Pai em meu nome, ele vai dar. Mas ele não vai dar só porque você pede meu nome. Ele vai dar porque ele te ama. Ele vai dar porque ele te ama. E quando Jesus traça todo esse caminho de retorno ao Pai e traz essa tranquilidade, essa segurança, essa certeza de que o principal para ele era voltar ao Pai, é essa paz que a gente tem que pensar. Porque a paz que Jesus pensou, né, trouxe para o mundo, não é a paz que o mundo conhece. Aqui o mundo está em guerra. As pessoas estão em guerras umas contra as outras. Eu estava conversando com Sheilinha antes de entrar, falei, às vezes é melhor até você nem ir a lugares com muitas pessoas, porque às vezes você olha assim, a pessoa está olhando o quê? Está tão difícil interagir com o outro, está tão complicado essa interação, que as pessoas já saem para a rua querendo a guerra, querendo a confusão. As pessoas já saem com a sensação de que tem que brigar, de que tem que lutar. E você quer paz. Só que quando você começa a perceber que Jesus não buscava a guerra, mas a guerra ia atrás dele, quando você tem muita luz, você incomoda. Então eu vou dizer para você, se você tem muita luz, você deve estar incomodando. Você deve estar incomodando as trevas que estão em volta de você. E aí aquelas pessoas se incomodam e você pergunta assim, o que eu fiz dessa vez? Que eu não fiz nada e a confusão se instaurou. Não se turbe o vosso coração, porque no mundo tereis tribulações, mas Jesus venceu o mundo.
Então é a hora da gente pensar assim, não importa que o mundo queira tirar Jesus da história, que o mundo queira apagar Jesus, nada disso vai acontecer. Tranquiliza teu coração. Tranquiliza teu coração e continua seguindo o Mestre. Tranquiliza teu coração, porque assim como os discípulos ficaram aflitos porque acharam que não iam ter mais Jesus ali para conduzir, para dar o conselho, Jesus vai mandar outro, vai mandar o Consolador, vai mandar o Espírito da Verdade, vai mandar Emmanuel de volta, vai mandar um monte de outros mensageiros para nos conduzir. Sempre teremos Jesus conosco. Através dos teus enviados, dos teus mensageiros. A verdade é se nós queremos seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus, muitas vezes, é abrir mão de algumas coisas. No mundo, a gente acha que ter sucesso é ter dinheiro, é ter poder, é ter fama. Tá, não é ruim ter tudo isso. Mas isso não é sinônimo de evolução nem de sucesso. Isso não é. E a gente vê isso na história. A gente vê pessoas famosíssimas da história, que eram bonitas, ricas, famosas, né? E que suicidaram. Principalmente nas artes, na música, né? Então a gente vê pessoas, você fala assim, o que estava faltando na vida daquela pessoa? Porque não é isso que vai trazer a felicidade, a tranquilidade e a paz que Jesus traz. A gente está no Setembro Amarelo. Quantas pessoas você olha e diz assim, gente, o que está faltando para essa pessoa? Quando a gente não consegue explicar, a gente joga tudo numa conta. É numa conta de uma doença psiquiátrica. Sim, algumas pessoas são, mas não são todas. Não são todas. Então a gente precisa começar a entender como é que o ser humano funciona. Como é que o ser humano funciona? Agora, com essa necessidade de pertencimento, de participar do rebanho, de nunca estar sozinho. Gente, estar sozinho pode ser muito bom. Estar sozinho, se conhecer, se individualizar, né, seguir um caminho de escolha certo. O caminho que todo mundo está escolhendo, ele não se transforma no caminho certo se ele for errado, só porque todo mundo está caminhando nele. O caminho errado, ele continua errado, não importa que todo mundo esteja fazendo dessa forma. E o caminho certo, ele continua certo, mesmo que ninguém esteja caminhando pelo lado certo. O caminho não muda. Então, quando às vezes você pensa assim, olha, está todo mundo indo para um lado, mas eu vou para o outro, porque o outro é o lado que eu me identifico, é o que eu tenho que fazer, é a abstinência, é o amor ao próximo, é a caridade, é a abnegação. Se você estiver fazendo o caminho certo, caminha ele sozinho. Não tem problema. Muitas pessoas se inspirarão em você. E foi isso que Jesus fez e foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. O mundo não está preparado para entender a abnegação. O mundo não está preparado para entender a honestidade. O mundo não está preparado. A pessoa que é honesta, ele é bobo. A pessoa que é honesta, passaram ele para trás porque ele é bobo. Não, ele é honesto. Chico Xavier era o mestre nisso. Milhões de pessoas queriam passar um Natal, o Réveillon com Chico Xavier, ele passava com uma doente, com uma pessoa que tinha um defeito físico, uma casa humilde. Tem um monte de casos. Ele contando nos livros, Divaldo conta. Sim, sim. Então ele estava sempre buscando a individualidade. Então, quando a gente pensa nessa passagem de Jesus, a gente pensa assim, eu sei que muitos gostaríamos, né, de imaginar um mundo melhor, e vai acontecer, mas nós somos eternos. O que são 200, 300, 400 anos diante da eternidade? Vamos ter um pouco mais de paciência, vamos ter mais fé em Deus e em Jesus, de que tudo isso vai acontecer, mas já chegou no comercial, não saia daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando uma passagem de Jesus, quando ele avisa aos discípulos que ele vai voltar ao plano espiritual e que depois ele vai ressuscitar. E passa para os espíritos para que eles se tranquilizem. Eu estou te avisando para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo tereis aflições. Então Jesus traz para a gente um ensinamento muito forte de que aquilo que você acha que está perdido, porque depois que Jesus morreu, depois de ver Jesus morto na cruz, estava perdido, né? Para todo mundo ali que estava em volta, acabou o ministério do mestre, né? E agora, para quem acha que está tudo perdido, Jesus volta no terceiro dia e mostra que nunca está perdido, que a gente sempre vai ter uma outra oportunidade, que a gente sempre vai poder recomeçar. Então, eu falo isso com meu coração tranquilo. E uma coisa que eu sempre falo, para a gente sempre lembrar, né? Judas, quando Jesus é morto, ele acha que ele cometeu a pior coisa que ele podia fazer quando traiu o mestre e suicida. Se ele tivesse esperado mais um dia, ele teria visto Jesus ressuscitar e o ministério dele seria outro. Jesus teria perdoado ele poderia ter feito coisas incríveis. Então, a gente acha que não tem o que fazer. Ou a gente acha que aquilo que a gente fez é muito grave, não aguenta o remorso, não aguenta a dor. Não importa o que tenha acontecido. Não importa se você tenha provocado. Não importa se seja a sua dor. Não importa se seja o seu remorso. Não importa se foi contra você. O que importa é que nada é definitivo quando se trata da Terra. Nós temos a oportunidade de recomeçar. Deus, ele está sempre transmutando a nossa vida para a nossa evolução, para o nosso bem. Então, a gente, às vezes, precisa ficar um pouco quieto e esperar a tempestade passar. Porque, por pior que seja essa tempestade, a gente acha que não vai dar conta, mas ela vai passar. Eu garanto a vocês que ela vai passar. E a história nos mostra que ela sempre passou. Sempre tivemos um tirano na história que foi derrubado. Sempre tivemos um povo subjugado que foi liberto. Sempre tivemos uma peste, uma doença que foi vencida. Sempre passou. E vai continuar passando. Então, é essa fé que Jesus queria trazer para os discípulos. Eu venci o mundo. Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem. Amo muito vocês e o programa de vocês. Jesus abençoe sempre. Boa tarde, like 20 do YouTube, Lúcia Maria Vilas Boas, coloquei o nome na irradiação. Mário Sérgio de Olaria, Quintas do Evangelho é show de bola. Gostei disso. Boa tarde a todos. Em relação à tranquilidade, desde 1990, eu adorei esse depoimento. Ele bota assim: desde 1990 me melhorei, a cada dia mais, do Jorge que eu era, pelo que passei. Sou outro Jorge, graças ao estudo da doutrina. Deus seja louvado. Lindo, Jorge. Lindo. Que Jesus te abençoe e que você continue melhorando cada vez mais. A Jean Andrade, do Parque Anchieta. Boa tarde aos amados. Estou por aqui de novo para usufruir mais um pouco dos ensinamentos e reflexões que são repassados todas as quintas-feiras. Sonhei que esse programa tinha duração de 2 horas. Adorei. Que pena que foi só um sonho. Jesus vai lhes abençoar. Ele teve um sonho e é o pesadelo do Vitorino. E me deu um monte de girassol. Pedro Luiz do Valqueire na escuta, gostando muito do programa. Kátia Reis, sempre com a gente, me manda um monte de mensagem. Boa tarde, chegou o meu remédio, que me ajuda a curar meu corpo e meu espírito. Quintas do Evangelho no MAP, composto por Iris, Hernani e família. Muito obrigada, amo vocês. Beijo grande, Kátia, que Jesus te abençoe. Cleia Ramos mandou um boa tarde. Cris Duarte, sempre com a gente também. Boa tarde, casal abençoado, que nos traz luz e esclarecimento. Maria Fiuza mandou um boa tarde. Álvaro de Oliveira Dias, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande, Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo das duas casas. Ana Paula Brito, boa tarde, casal maravilhoso. Lucimar da Silva Nascimento, foi o like 5. Marcelo Soares, boa tarde a todos. Fátima Regina mandou um boa tarde. Cirlei Santos, olá, menina Iris e menino Hernani, adoro esse menino.
Colaboradores da Rádio Rio de Janeiro, vim curtir, muita paz a todos. Espera aí que eu já... Aqui. Clébia Chagas da Silva Melo, boa tarde, amigos. Like 20. Vamos lembrar de dar os likes, né, gente? Que a Iris nunca lembra de pedir. Jesus, muita luz, ela é do Recreio. Marcelo Mendonça Lins, boa tarde, casal 20 da nossa família chamada MAP. Saudade da Yasmin, hashtag volta Yasmin. Yasmin vai voltar, hein, gente? Olha. Logo, logo. Logo, logo a gente vai ter Yasmin aqui. Jaidete Gomes, boa tarde, Iris Hernani. O nome na irradiação já coloquei. Peraí que eu me perdi aqui. Ando com uma tristeza. Vamos. Ela diz que a única coisa que anima ela é ouvir a rádio. Então a rádio é ligar a rádio o dia inteiro, Jadete. É ligar a rádio o dia inteiro. É isso que a gente tem que fazer, porque é muito importante a gente manter essa vibração. Agora, essa tristeza, eu queria, meus irmãos, não é exclusiva de um, de dois irmãos. A gente está vivendo um momento de transição, movimento planetário, energético, muito intenso, muito intenso. Os espiritualistas, os médiuns, eles conseguem perceber esse movimento. Às vezes, a gente está passando por momentos da nossa vida e a gente não consegue perceber. Mas, dessa vez, é o planeta que está passando. Então, não tem como a gente estar apático a esse movimento intenso. E essa tristeza, às vezes, é parte disso. Eu não sei se vocês já repararam, muita gente, na época de Natal, costumava ficar triste, né? Eu acho o Natal triste. Por quê? Porque é um movimento de renovação. Jesus se aproxima da Terra. Então, a gente tem só que agora a gente está sentindo isso o ano todo, né? E isso é uma coisa boa. Não pense nisso como uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa. A gente só precisa não deixar essa peteca cair, essa bola baixar, para a gente poder ajudar Jesus nesse processo. Marcelo Soares, aos encarnados e desencarnados. Ele mandou um like aqui. Maísa Laura, boa tarde, casal, já dei o like, beijo. Maria Betânia, boa tarde, amigos, like dado. Estudar o Evangelho é o bálsamo em nossas vidas. Obrigada pelos estudos maravilhosos. Peraí, deixa eu ver que eu já me perdi. Gente, eu me perco com tanta facilidade, né? Por quê, Nani? Habilidade. Habilidade? Você é muito hábil. Você me ensinou uma coisa aqui muito boa, que às vezes me ajuda. Queria mandar um abraço para Ana Maria Santos Roxo Araújo, José Fernandes de Mello. Olá, casal 100, gratidão por vocês estarem seguindo com as orientações de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Meu like foi o 22. Eliana Curte, boa tarde, queridos amigos. Programa maravilhoso, como sempre. Vocês são 10. Os esclarecimentos são de forma simples para que todos entendam. Ai, que bom. Claudineia Lima, boa tarde, excelente tema. Maria Regina, boa tarde. Só essa rádio e o Evangelho para me sustentar. Ouço o dia inteiro. É isso aí. Gilcé Werneck, boa tarde. Muita paz, meus amores. Ariete, por aqui, direto de Brasília, Distrito Federal. Feliz em ouvi-los. É tão bom saber que a gente, né, tá longe e perto. Eudineia Matos, boa tarde. De primavera a todos. Bem-vindo de volta. Mais uma semana. Denise Andrade mandou um boa tarde. O senhor Arione de Carvalho, boa tarde, família. Nesse momento estou recebendo boas energias e ensinamentos doutrinários. Gratidão, que delícia. Fran Mendes mandou um boa tarde. Daniele Batista, bora dar o like, pessoal. Muito importante. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa maravilha de estudo. Vocês são ótimos. Valdec Boaventura, boa tarde, casal 20. Show de bola mesmo o programa. Ele é de Realengo. Sueli Diniz, boa tarde, irmãos, Vila Valqueire. Vânia Lima, ótimo programa, maravilhoso ensinamento, casal abençoado por Deus. Hamilton Veloso, quero dizer que amo esse programa. Ai, que bom. Dou graças a Deus por vocês serem instrumento de nossa paz. Meu Deus do céu. Eu vou gravar isso aqui para mim, vou botar na minha cabeceira. Quando eu estiver desanimada, eu vou dizer assim, olha, alguém gostou do programa e me mandou isso. Gente, vocês são muito perfeitos. Vamos ao Emmanuel, senão eu não consigo ver o resto. Tranquilidade.
Tendo-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa, além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside na garantia financeira, em relações prestigiosas do mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós, em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. E mano, daqui dessa vez está nervoso, hein? Não. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. E aí, Hernani, fala um pouquinho. O caminho de Jesus é um caminho árduo da relação com outras pessoas, né? Muita gente não acredita, não acha que é esse o caminho certo e vai ter espinhos, né? Ter lutas, ter contradições. Mas Jesus falou sobre isso. Dentro da própria família, as divisões que vão acontecer, as opiniões sobre como lidar com as coisas. Então, dentro de uma sociedade, alguns acham que tem que resolver na violência, que tudo é resolvido matando as pessoas ou punindo, e outros acham que não, que tem que perdoar, que tem que alternar. E aí, essas situações do dia a dia nosso, vivendo em sociedade, em comunidade, né, tendo a violência batendo na porta da nossa casa, tendo as agressões, né, a insegurança, dividem opiniões de como fazermos as coisas, de como agir. Dentro de uma própria família, né, quando você tem um filho com um problema, ou um filho muito bom, eu apoio ele até o final, eu invisto tudo que eu tenho. Tem que punir aquele que não trabalha, que não estuda, ou que não se comporta corretamente. Que punição tem que ser dada? Que motivação tem que dar para os filhos que melhor se comportam? Então, tudo isso é um dia a dia que ele já previa, e que Emmanuel prevê, de dissensões, de opiniões distintas, de problemas. A gente sabe o final, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, dar cada vez menos importância às coisas materiais, buscar o espiritual, buscar as emoções, o sentimento. Nós sabemos isso. Agora, como fazer? Como conviver em sociedade, em família, né? Como conviver com opiniões distintas sobre como atingir esse objetivo. Jesus teve problemas imensos, acabou crucificado, perseguido. Até hoje o nome dele, como base de paz no planeta, não teve nenhum espírito encarnado que pregasse a paz, a compreensão, o amor como Jesus, nenhum. E de qualquer forma, hoje em dia, como ele é atacado. Então, o que Emmanuel fala é previsível, ele sabia disso e está cada vez mais presente, principalmente no momento que a gente vive agora no planeta. Queria mandar um abraço para Maria Esteves. Às vezes eu gosto de estar comigo mesma. Muito bom essa reflexão, né, de
de você... Conheça-te a ti mesmo. É bom você estar com pessoas e gostar de estar com pessoas, mas é bom você gostar da sua própria companhia, né? Eu gosto da minha própria companhia também. Eu acho importante a gente gostar de fazer coisas sozinha. Se tiver uma sériezinha, então você adora. Aí eu adoro. Aí ela fica feliz da vida. Aí eu até prefiro, Aí né? ela até prefere. Porque o Hernani fica, por que ela veio aqui? Por que ela mudou? Sônia Valéria da Costa, boa tarde, amigos, muita paz. Rosemary, coloquei na irradiação todo mundo que você me pediu, que Jesus abençoe. Leonora Aranda, paz e bem, boa tarde, amados, gratidão, gosto muito desse programa, estou sempre junto, o estudo é muito bom, que Deus continue abençoando vocês, obrigado a todos nós. Eliette Oliveira, boa tarde a todos. Rogéria Tavares, gratidão, paz e luz, boa tarde. JPA, amo esse programa, por favor, o nome da irradiação eu estou colocando. Márcia Arraes, boa tarde, amigos. Lúcia Helena Souza, Portugal, boa tarde, meus irmãos. Vibrações, todo mundo que pediu vibração, eu estou colocando. Maria Esteves, amo esse programa, é uma bênção para nós. Puxa vida. É bom porque a gente, né, recebe esse carinho de vocês. Eu acho que a gente é muito mais abençoado do que vocês, porque receber isso de vocês não tem preço, assim, realmente não tem preço. A gente ganha mais do que doa. Daniele Batista, cadê Yasmin? A Yasmin vai vir, juro que a Yasmin vai vir. Isabel Smith, boa tarde a todos, as irradiações já estou colocando. Daniele Batista, estamos com saudades de Jesus. Estamos, né? Estamos mesmo. Eu também estou. Daniele Batista, Valência, Espanha, está na Espanha, puxa vida. Tânia Regina, boa tarde, querido casal, hoje atrasado, mas veio, depois você vê lá o início. Maria do Carmo Soares, boa tarde, as irradiações eu estou colocando. Margarida Santos, boa tarde, like dado. Todo mundo que está pedindo irradiação que eu já coloquei. Irradiação. Vera Lúcia Leite, amo minha companhia e dos espíritos de luz. Aqueles que precisam de luz, faço minha oração por eles. Isso é importante. A gente lembrar que, às vezes, a companhia não é dos espíritos de luz, também é dos espíritos que precisam de luz. Não. Né? Porque a gente confunde o obsessor, aquele que quer prejudicar, com o sofredor, né? Embora a gente sofra a obsessão do sofredor, mas aquele precisa da luz, né? Então, isso é importante. Todo mundo que está pedindo aqui radiação eu já coloquei. Selminha botou assim, boa tarde, casal abençoado, programa instrutivo, maravilhoso, quero 2 horas, risada contagiante da Iris. Para ler todos os recados, contar todas as histórias. Para dar tempo, né? Dar tempo. Lucimar do Flamengo. Pedro Luiz do Valqueiro, eu nem lembro se eu falei dele, que está na escuta, gostando muito do programa. Elizabeth Coutinho, já dei meu like, também estou na escuta, ouvindo aqui de São Gonçalo. As preces aqui eu já coloquei todas. Vera Lúcia, boa tarde, cheguei atrasada. Depois vou ouvir tudo novamente, é isso aí. Todo mundo que está me pedindo irradiação aqui, eu já encaminhei para irradiação. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouquinho sobre essa passagem de Jesus. Jesus fala, vamos pegar essa frase dele, eu te disse isso para que vocês tenham paz em mim. E às vezes a gente passa assim, se eu souber que esse sofrimento, essa turbulência vai passar, ou seja, se eu sei que aquela pessoa que desencarnou, que eu amo, vai voltar, eu vou reencontrar, eu não tenho paz. Se eu sei que aquilo é passageiro, então Jesus ele fala que vocês tenham paz em mim. Mas a gente está querendo buscar a paz no mundo. Quando a gente quer buscar a paz no mundo, o que o mundo acha que é estar em paz? É estar com excessos, e excessos não traz paz. A gente chega no Natal, que é uma coisa maravilhosa, eu amo o Natal, mas a gente chega no dia 25, a gente comeu demais, a gente vai 10 vezes na geladeira, né, pegar as sobras. Nem todo mundo, né? Muita gente não tem o que comer, mas muitos somos abençoados. A gente vai, volta, vai, e a gente para e pensa assim, esse excesso de tudo, né?
me trouxe felicidade? Talvez se a gente estivesse compartilhando essa mesa e comendo um pouco menos e dividindo com quem precisa, a gente não estaria com a alma muito mais cheia de alegria do que a gente está ali só entre os nossos familiares. Mas a gente ainda não aprendeu a compartilhar dessa forma, até porque no mundo que a gente está vivendo, que é o mundo de provas e expiações, é um mundo perigoso. Então, quando a gente começa a pensar quantas pessoas você gostaria de ajudar, botar dentro da sua casa, mas hoje você não põe, porque você tem medo. Por isso que ele dizia que no final dos tempos a caridade de muitos se esfriaria. Porque muitas vezes você quer fazer o bem, mas você não consegue. Então, quando a gente começa a perceber as limitações que o mal nos impõe, e a gente fica amarrado a essas limitações, essa mudança ela é necessária para que os bons continuem progredindo. Agora, eu preciso estar entre os bons, né? O risco é eu não estar entre os bons. Então, pensar o bem, fazer o bem, tentar se esforçar, né, para cada dia lembrar dessa passagem de Jesus, lembrar que ele venceu o mundo, mesmo tendo morrido crucificado. Porque como é que você vai imaginar que um homem crucificado venceu o mundo? O que a gente imagina que é vencer? Vencer o mundo é Alexandre o Grande, que saiu conquistando tudo, né? Então, assim, não é isso. Jesus traz uma nova visão do que é vencer no mundo. E a gente não tinha, ainda não tem essa percepção. Vencer o mundo, não deixar o mundo te seduzir. É não ser parte da grande maioria que sofre pelas mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas, que são paixões que você desenvolveu ainda nos reinos inferiores. O instinto define hoje o que é a arte. Olha que coisa louca. O instinto define qual é a melhor música, é a música mais acessada na plataforma digital. Por quê? Porque ela está lidando com instintos animais. E a maioria, se é ainda primitiva, né, se a maioria ainda está nas primeiras encarnações, ela é direcionada por aquele instinto, e não pela arte, e não pela literatura, pela cultura, pela beleza que transcende o instinto. Esse é que é o grande problema. Muitas respostas, muitas perguntas aí. Sim, eu tenho, mas eu estou colocando as irradiações. Tem uma mensagem aqui. A Lúcia Helena, boa tarde, muita paz a todos. Sempre ouço a programação, adoro vocês. Que Jesus continue vos abençoando. Gente, eu acho tão legal quando vocês mandam as bênçãos, né? Porque a gente deseja do fundo do coração que cada um de vocês seja abençoado. E vocês devolvem isso. Isso é muito bonito. Vilma Mello, boa tarde, aqui de Pindamonhangaba, São Paulo. Ela é de Duque de Caxias, mas está em Pindamonhangaba. Daniele botou muito boa reflexão, Hernani. Viu? Eu adorei essa reflexão do Hernani também. Às vezes eu presto atenção no que ele fala, não é sempre, né? Mas de vez em quando... Podia estar melhor ela, Podia estar melhor, né? Eu podia ter, aprendido muito mais, né? Ainda bem que nas minhas palestras o pessoal presta atenção, ninguém dorme. Ninguém dorme? Não. Aliás, sábado, palestra lá na Vila do Sapê, às 10h30 da manhã, lá no Roberto, no núcleo, né? Eurípides Barçanufo, na Vila do Sapê. Gente, está chegando o finalzinho do programa. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau de aflição que você foi convidado por Jesus a viver nesse momento, nesse planeta de transição, nesse planeta de provas e expiações. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eu sei que você tem Jesus para te dar suporte nessa caminhada. Eleva teu pensamento e chama Jesus, porque Ele é o nosso companheiro, o nosso mestre, o nosso guia, nosso amparo, nossa proteção. Esteja com Ele do teu lado, mesmo que todo mundo esteja contra. Ele vai estar junto com você. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.